Glórias a Deus. Vou pedir ajuda para o LP. A gente vai fazer cozinhar hoje aqui, ensinar a fazer alguns pratos diferentes, cozinhando com o pastor Richard. Gente, Deus falou algo para mim muito sério, de verdade. Eu achava que era só lá no mundo, eu achava que era só nos lugares onde às vezes o império das trevas tem chegado, mas uma triste realidade eu tenho que dizer para você: tem veneno, a morte na panela dos crentes também, da igreja. E Deus colocou no meu coração de falar sobre isso, que há morte na panela. Vidas estão sendo ceifadas. Neste mês de setembro que passou, a gente dá mais o foco, mais atenção, mas são inúmeros casos de pessoas que a gente acompanhou, de pessoas desistindo da vida. Uma pessoa que eu acompanhei essa semana, e só para você a seriedade disso, e eu posso falar porque ele me autorizou e a gente está caminhando junto, mas começou com uma decepção na vida, uma brecha que foi dada ao ponto de ele ver se materializar um demônio todo com penas escuras. E esse demônio dizia para ele: você vai morrer. E ele, não querendo morrer, no desespero para não morrer, a primeira coisa que ele fez foi enfiar um saco de plástico na cabeça para não ouvir aquela voz. Não é que ele queria morrer, para não ouvir aquela voz do demônio, pôs um saco plástico. Ele estava quase morrendo quando ele sentiu uma mão puxando aquele plástico. Depois esse mesmo ser começou a pressioná-lo e dizer para ele que ele ia morrer, e no desespero para não morrer, ele pegou a sua moto e saiu correndo, e foi para uma BR, e começou a desviar das carretas, e num dos pensamentos é que ele ia jogar a moto em direção à carreta, e ele falou: como eu posso jogar a moto na direção de uma carreta e tirar a vida de outra pessoa? Ele desviou da carreta, acabou batendo em outro lugar, e quebrando o seu pé, não teve nada, mas sentiu que houve um livramento também. A última agora, e as pessoas estão sendo cuidadas, está internada agora, a última agora, ele foi retirado lá do viaduto, pelo SAMU, porque ele iria pular. E esses casos estão acontecendo à nossa volta, de todo tipo de sofrimento e de situações em que filhos estão envenenados, por sofismas, por filosofias, mentiras, que entraram na mente dessa geração, e crianças estão se mutilando, crianças querendo tirar a sua vida, pessoas desesperadas, sufocadas, angustiadas, e para se livrar da angústia tomando medicamentos, veneno e todo tipo de coisa acontecendo. Mas há um veneno de enfermidade, um veneno de ataques no campo mental, emocional e físico, quando brechas são dadas, quando coisas são trazidas para dentro da casa do crente, são trazidas para dentro às vezes de igrejas, quando muitas vezes o legalismo, muitas vezes a religiosidade, coisas que parecem inofensivas começam a entrar, e gerações estão sendo destruídas. E Deus colocou no meu coração de trazer para você essa verdade: há veneno na panela, e talvez o veneno esteja na vida do seu filho, da sua filha, e você ainda não percebeu. Talvez você, homem, pai de família, o veneno está em você, talvez está em você, mulher, e isso é para a morte. Morte primeiro espiritual, porque vivemos um tempo de ataque, e eu tenho dito isso, de enfraquecimento da fé e apostasia. Há uma morte na panela, mas o Senhor, pela sua palavra, Ele quer nos livrar disso. Quero que você abra a sua Bíblia, e o tema dessa palavra é esse mesmo. Pastor Eduardo falou: você tem certeza, pastor? A morte na panela? É esse tema mesmo. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis 4,
versículo 38 a 41, mesmo assentado, mas com toda a reverência. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, é uma videira de folhas venenosas, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-os em pedaços, e pondo-os na panela, visto que não as conheciam, depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, e exclamaram: morte na panela, homem de Deus, morte na panela. E não puderam comer, porém ele disse: trazei a farinha. Baiano, igual não era mineiro, isso era baiano. Trazei a farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. Glórias a Deus. E já não havia mal nenhum na panela. Em nome de Jesus, que nessa noite, se há algum veneno, alguma morte na panela da sua casa, da sua família, da sua geração, que esta noite seja quebrado pelo poder da palavra do Senhor e a ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu quero que você mais uma vez curve a sua fronte, abaixe a sua cabeça. Pai, obrigado por tudo que já aconteceu neste culto. O Senhor habita no meio dos louvores, e no meio dos louvores sempre há uma sentença, um decreto, uma mudança, porque o Senhor move, o Senhor comove, o Senhor transforma, o teu Espírito ministra. Há um momento de mover do Senhor quando nós adoramos, porque o Senhor move os corações, as mentes, e o Senhor faz com que nós possamos estar alinhados, sintonizados com o Senhor, porque no meio da adoração o Senhor habita. Agora, Senhor, quando a Tua palavra, que é o rema, Tua palavra de verdade, Tua palavra de vida, Tua palavra que transforma, Tua palavra que tem esse poder tremendo de esmiuçar a rocha, palavra essa que tem o poder de penetrar na mente de cada pessoa, penetrar até mesmo em lugares que o homem não pode, juntas, medula, divisão da alma, até mesmo discernir os pensamentos. Essa palavra tem o poder de quebrar qualquer sentença, qualquer decreto de morte, porque a Tua palavra, ela é poderosa. Fala conosco, ó Pai, e age no meio do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu convidei uma pessoa para dar um testemunho. Eu queria convidar a irmã Edith para chegar aqui. O testemunho dela é fascinante, e ela vai contar aqui, mas eu quero dizer para você, você não sabe às vezes o que está acontecendo com a sua mãe, você não sabe às vezes o que está acontecendo com o seu pai, você não sabe o que está acontecendo com o seu filho. Eu já atendi crianças que os pais ficaram surpreendidos, pastor Glauco, crianças de 6, 7 anos que estavam pensando em se matar, em morrer, em tirar sua própria vida. Mas o testemunho da irmã Edith, algo que nem ela sabe o que eu vou falar, eu vou esperar ela contar. Deus me deu um discernimento sobre o testemunho dela, para pessoas que estão sofrendo, padecendo, há tantos anos tomando medicamento, com depressão, com angústia, com ansiedade. Consegue subir aqui, irmã Edith? Eu falei para ela que ela tinha 2 minutos, não, 10 minutos, mas se o Espírito Santo mandar ela falar 2 horas, ela fala, que a gente só dá orientação, mas só está na liberdade do Espírito, tá? E eu conheço ela já há tantos anos, né? E é uma amiga preciosa da família, uma serva de Deus, e eu tenho certeza, abre o seu coração, é muito simples o que ela vai falar, mas é muito poderoso. Eu pedi essa oportunidade para o pastor Richard, porque o Espírito Santo estava me incomodando, que eu nunca dava o testemunho da minha conversão. Eu me converti mais ou menos no ano de 76, e eu tinha praticamente uns 35 anos, mas eu sofria com crises e depressões já fazia uns 7 anos, não era assim uma depressão permanente, mas dava crises, e o inimigo falava na minha mente assim, com intuição, né? De que para mim não havia solução.
Eu tinha que tirar a minha própria vida. E eu pensava assim, não, eu não tenho coragem de tomar veneno, porque eu já tinha visto uma prima minha tomar veneno e morrer assim. Foi muito triste. Jamais eu posso fazer isso. Mas o inimigo colocava de novo. Não, mas aquele revólver, calibre 38, que está carregado, em cima do guarda-roupa, você não vai sentir nada. É só levar no ouvido e puxar o gatilho. Eu pensava, é mesmo, essa é uma solução bem mais fácil. Mas o Espírito Santo já falava comigo também. E Deus, filho, quem vai cuidar? Eu sou mãe de 9 filhos, dos quais 2 Deus já levou. E eu vivi nessa luta por muito tempo. Aí, chegou uma noite, que foi a noite da decisão. Eu estava desesperada, chorando muito, porque eu chorava uns 2, 3 dias, sem parar, não cuidava de nada. Aí depois eu melhorava. Eu nunca fiz tratamento, porque eu nem imaginava que tinha tratamento para certas crises de depressão. E naquela noite, meu marido estava lá na frente, cuidando da lanchonete, porque nessa época a gente trabalhava com restaurante. Era muito trabalho. Mas o trabalho era bom para mim, porque ele me intertia, para mim não pensar tanta coisa negativa. Porque uma das coisas que o inimigo faz é levar a nossa mente a pensar tudo que é negativo. Para você não tem jeito, tudo está ruim, e vai mostrando só as coisas erradas que a gente não gostaria que acontecesse. Você não tem prazer em viver essa vida, viver para quê? Então, dá um fim nisso logo, que a sua solução é a morte. Sendo que a palavra de Deus diz que a nossa solução é Jesus. Eu tinha uma religião, mas eu não conhecia Deus. Eu não conhecia Jesus. E essa noite, foi o Espírito Santo que me usou. Porque eu estava desesperada. Eu não sabia se eu ia lá pegar aquela arma e fazer isso mesmo, ou se eu ia conseguir passar mais um dia nessa situação, mais uma noite. Isso era mais ou menos a meia-noite. E aí, de repente, eu lembrei de Deus. Aí eu disse, Deus, chorando, de joelho na minha cama, olhando para cima, eu ergui minhas mãos e disse, Deus, se o Senhor existe, me ajude. Eu não quero morrer, Senhor. Eu preciso criar meus filhos. E aí eu falei assim, em nome desse Deus que eu não conheço, esse mal vai sair de mim agora, para nunca mais voltar. E fui falando assim. De repente, eu fui me sentindo aliviada. Aí me deitei e dormi. Aí, quando foi lá pela madrugada, Deus falou comigo. Comecei a sonhar. Deus estava falando em um sonho. Estava em um lugar escuro, um lugar estranho. Eu estava em cima de um barranco. E eu fui levando o meu pé para trás. Aí eu olhei para trás, tinha um grande abismo, escuro. E eu assustei. Aí eu dei um passo para frente. Aí uma voz disse assim para mim, não é esse o caminho é outro. E eu saí daquele lugar. De repente, eu estava em outro caminho. Estava indo por um caminho, um campo verdejante, uma paz e uma brisa suave vinha sobre mim. E eu estava indo, até que eu cheguei em um riacho. Tinha água, tinha árvores,
tinha alguém de branco, em pé dentro daquela água, me esperando. Ele me deu a mão e disse: entra aqui. E eu fui seguindo aquela pessoa. Passamos por uma pedra, parece que tinha fogo naquela pedra, dentro daquela água, estava quente, e fomos indo. E aí chegamos onde tinha uma outra pedra enorme. Ele puxou aquela pedra, ali tinha uma porta. Ele disse aqui: eis a porta da casa de Deus. Eu acordei tomada pelo Espírito Santo. Eu não conseguia me mexer, de tanto poder de Deus em mim. Aí eu chorava muito, porque eu não conseguia, eu vi que era Deus que estava ali me segurando. Ficou um tempo assim, daquela forma. Depois, fui me acalmando, e passou, e eu dormi novamente. Quando eu amanheci no outro dia, eu era uma nova pessoa. Eu senti uma paz que eu jamais tinha experimentado na minha vida, uma alegria que eu nunca tinha tido em minha vida. E eu fui lá na cozinha, que eu tinha uma senhora que morava comigo. Ela morou mais ou menos uns 7 anos na nossa casa, que me ajudava. E disse para ela: minha vida vai mudar, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus falou comigo essa noite. E para a glória de Deus, irmãs, nunca mais eu tive essas crises de depressão. Aí entra a importância da oração. Porque nesse trabalho que a gente fazia, tinha muitas pessoas que trabalhavam com a gente. E uma senhora uma vez me mandou pedir um favor, porque ela precisava de um trabalho para uma filha dela. E eu fiz o que podia para ajudar. Eu não era crente nessa época, não conhecia Deus, mas a gente tinha o dom de servir. Esse é um dom que Deus dá. E ela orava por nós. Ela era de um ministério cristão. E eu sei que Deus trabalhou comigo e na vida do meu marido depois, porque tinha alguém orando por nós. Então, irmãos, quando a gente ora por alguém, a gente não pode desanimar, não pode parar, porque é a obra do Espírito Santo. E então, depois meu marido começou a ir na igreja, se converteu. Depois eu comecei a ir, começamos a levar nossos filhos, que era adolescente, criança, mas para a glória de Deus, eles estão todos servindo ao Senhor. E hoje, irmãos, eu tenho 12 netos, 3 meninas e 9 meninos, e tenho 6 bisnetas, 1 menino e mais 6 meninas, e ainda está vindo mais um. Então eu tenho essa alegria de ter vivido até aqui, e sei que é Deus que tem me dado essa vida, como a todos nós, né? Porque Jesus, uma ocasião, ele disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para trazer vida e vida abundante. Mas, irmãos, será que o inimigo desistiu? Ele não desiste facilmente, não. De vez em quando eu me apegava pensando novamente, aqueles pensamentos negativos, aquela tristeza. Aí eu acordava em mim e pensava: não tem mais poder sobre mim. E eu dizia assim: ô espírito de morte, sai de perto de mim agora. Em nome de Jesus, sai de mim agora. E olha que ele saía e sumia aqueles pensamentos negativos de tristeza. Por isso, irmãos, no meu caso, foi isso aí que aconteceu. Agora, existem muitos casos de pessoas que têm depressão diferentes, né, irmãos? Diferenciado. Mas eu estou dizendo isso aqui hoje para a glória de Deus, irmãos. Obrigada, pastor. Obrigado. Mãe Dite, só uma pergunta. Quantos anos faz já que isso aconteceu e como que a senhora está? Faz mais de 40 anos, né? Porque eu nem fiz as contas, mas hoje eu estou bem. Deus está comigo e eu não deixo esses pensamentos tomar conta da minha mente.
Amém. Glória a Deus. Aplauda mais uma vez o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, mãe Edith. Meus irmãos, eu fiz questão dela contar esse testemunho, porque é difícil lutar sozinho. Graças a Deus, Deus agiu na vida dela com misericórdia. Você não precisa passar por tudo que ela passou. Deus tem levantado mulheres e homens crentes, profissionais, que têm ajudado as pessoas a superar os momentos de depressão, os momentos de luta. Os médicos, psiquiatras têm ajudado, têm auxiliado, e muitos cristãos que têm feito o seu papel, conselheiros. Então tudo que você pode fazer, você tem que fazer. Mas eu quero chamar a atenção para você um detalhe, porque talvez você tenha sofrido com depressão, sofrido com várias situações complexas na sua vida, e você já pensou em desistir. Eu quero dizer para você, não desista. Porque algumas pessoas falam assim, como que pode um crente ter depressão, um servo do Senhor? Eu quero que você pegue um detalhe do que a irmã Edith falou. O poder do Espírito Santo de Deus. Billy Graham, eu já falei isso, eu sou fã do testemunho de Billy Graham, mas Billy Graham falava o seguinte, que na cruz do madeiro, Jesus Cristo resolveu o nosso problema eterno. Estávamos condenados ao inferno, Jesus resolveu. Mas no Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo veio para resolver os nossos problemas internos. E nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos dele na nossa vida. Mas o Espírito Santo não habita aonde não chegou a palavra, não chegou Jesus, não chegou a transformação. E esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele nos traz um pouco dessas verdades, porque 2 Reis, e eu quero que você pegue um pouco desse testemunho, mas permita que a palavra de Deus entre no seu coração, na sua mente. Peça ao Espírito Santo para trabalhar nessa noite, porque além de você ser curado, de você retirar qualquer veneno que possa estar entrando na sua mente, no seu coração, você pode ser o canal que Deus quer usar na vida de outras pessoas. Porque, meus irmãos, quando descobrimos alguma coisa ruim, por mais que seja, a gente não quer na nossa vida. E são as pequenas coisas, muitas vezes, que começam a entrar sorrateiramente. Eu, quando estava pensando nessa palavra, falei assim, gente, às vezes, se você soubesse que tem veneno na panela, jamais você comeria. Eu me lembro que, alguns anos atrás, quando eu ainda tinha uma farmácia, uma época nós comíamos de marmita. Pegava a marmita e eu e a irmã Juraci, a nossa família, a gente pegava no mesmo lugar. Aí teve um dia que nós ligamos um para o outro. Irmã Juraci, a senhora pegou a salada lá naquela churrascaria? Já sei, pastor. Nós achamos aqui o rabo da lagartixa, toda picadinha. Eu falei, o resto da lagartixa está aqui em casa. Meus irmãos, acabou. Como que você vai comer, né? Porque estava ali junto, ali, você não come o resto da comida. A gente já não pegou mais marmita naquele lugar. Combinamos, né? Não sei se foi a irmã Juraci, porque não foi eu. Depois de um certo tempo, essa churrascaria pegou fogo. Eu não fui. Mas acho que não foi a irmã Juraci também, não. Eu não vou falar o nome da churrascaria Laçador, não. Já fechou, eu posso falar, né? Outro dia, nós mudamos de lugar, pegando marmita, né? Aí, comendo lá um bife rolê, né? No almoço, aí sobrou para janta. Eu falei, vou comer sozinho esse bife rolê aqui, né? Não ofereci para ninguém, sobrou um. Eu estava jantando ele, quando de repente, dentro do bife assim, tinha lá o recheio, né? Mas tinha falei, parece um pedaço de bombril. Negócio, tirei assim, irmãos. Eu olhei assim, mas um tufo, não é um tufo de cabelo branco, enrolado assim. Meus irmãos, deu ânsia de vômito, deu tudo que você possa imaginar, meus irmãos. Joguei aquele, e na hora eu me lembrei, eu falei assim, nesse lugar que eu ia, eu me lembrei que tinha uma senhorazinha de cabelo branco que ficava sentada no canto, descascando alho. Eu falei, é dela. É dela. Meus irmãos, se você sabe de algo ruim, né? Se você não vai comer. Você não vai comer. Eu estou falando de um exemplo que você já ficou até, né? Aqui na igreja tem uma pessoa que é campeã em achar cabelo nas coisas.
é o Sebastião, o Seba. Meus irmãos, se o cabelo de alguém cair, vai cair no prato dele. É incrível, como um dia ele falou assim, ainda bem que não tinha cabelo nisso aqui. A hora que ele falou, eu falei, Seba, tem um cabelo enrolado no seu dente. Ele foi tirando assim um fio comprido. Parece brincadeira, você pode perguntar para ele, pensa alguém, se você quer examinar uma comida, chama o Seba que ele vai olhar antes, ele vai achar cabelo, se tiver caído, né? Então eu estou dando esse exemplo assim, porque é uma coisa assim, tão absurda parece, mas imagine se você sabe que há um veneno e que todos vão morrer, e você não vai tomar uma atitude. Nesse texto aqui me chama a atenção, a primeira coisa, que o texto fala assim, voltou Eliseu para Gilgal. A Bíblia é fantástica, esse lugar chamado Gilgal é cheio de significados profundos, porque quando ele volta para Gilgal, e ele sempre voltava para lá, eu faço uma pergunta antes para você, será que não existe um veneno na sua família, na sua casa, na sua vida? Será que não existe algo que te escraviza, que te faz sofrer, que faz você pensar em desistir constantemente? Talvez tem pessoas que estão nos ouvindo agora aqui, ouviram o testemunho da irmã Edith, tem pessoas que vão ouvir depois essa palavra, volta e meia pensam em tirar a própria vida, desistir, entram na internet, ficam procurando as várias maneiras de suicidar, de fazer isso, você sabe disso, e Deus te trouxe aqui essa noite, e vai levar essa palavra para você, para saber que você precisa entender, pela palavra de Deus, até o significado dessa palavra Gilgal, que parece algo muito simples, porque Gilgal é um nome muito especial e significativo na Bíblia. Primeiro, Gilgal era um acampamento. Em Josué 4,19 diz assim, subiu pois do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Gilgal foi o primeiro acampamento do povo de Deus depois de deixar o Egito. Mas Gilgal também foi aquele lugar da circuncisão. As pessoas que vieram da escravidão, que não haviam ainda sido circuncidadas, né, e você que não sabe o que é circuncisão, vem para a escola bíblica dominical, ou procura o pastor Márcio, ou o pastor Eduardo, eles vão te ajudar. Mas a Bíblia diz, em Josué 5, versículo 2, 3 e 9, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de perderneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. É um tipo de cirurgia de fimose um pouco mais agressiva, né? Então Josué fez para si facas de perderneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Disse mais o Senhor a Josué, e aqui tem algo poderoso, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Em Gilgal era o lugar que Deus ia tirar a vergonha, que Deus ia tirar tudo aquilo que afrontava, tudo aquilo que fazia o povo de Deus se sentir ainda escravo do Egito. Gilgal era o lugar que o Senhor estava removendo o opróbrio do povo dele, porque apesar de ter saído do Egito, Israel ainda estava escravizado, porque carregava em si a força, o hábito de ser escravo. Tem pessoas que já se habituaram e não conseguem deixar mais alguns comportamentos, algumas coisas, algumas atitudes, e até mesmo por causa do seu sofrimento e até mesmo da sua doença. Continuo com isso. Tem coisas que te escravizam, e em nome de Jesus, hoje é o dia disso ser removido da sua vida. É uma oportunidade que Deus te dá. Os hábitos de escravidão enraizados no povo de Deus haviam impedido eles de entrar em Canaã. Muitos desses hábitos, dessas coisas que escravizam as pessoas, impedem as pessoas de prosperar, de avançar, de ter êxito na vida. O nome Gilgal, ele significa círculo. O nome Gilgal era um círculo de pedras. O sentido básico do vocábulo é derivado do hebraico galal, que significa rolar, mover, que significa também confiar em algo que vai ser rolado para o lado, retirado, e foi empregado por Deus para dizer que estava tirando a desonra do seu povo. A circuncisão em Gilgal significa rolar para longe aquilo que te envergonha, aquilo que envergonhava o povo de Deus, aquilo que desonrava o povo de Deus. Em Gilgal também que o povo celebrou a Páscoa ao Senhor.
Josué 5,10 diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. A celebração de Gilgal foi a terceira vez que os israelitas comemoraram a Páscoa, desde que foi instituída no Egito. E você sabe, esta festa representa a redenção por meio do Cordeiro que foi imolado. Quem retirou a vergonha de todos nós? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enfim, Gilgal significa círculo, mas também significa uma volta para eu reavaliar, ou avaliar a minha vida, o que está acontecendo, para eu entender que eu não posso na minha vida ficar num círculo, porque o povo chegou um momento da vida deles que eles estavam num lugar que era um lugar de encruzilhada, chamava Cades Barneia, e eles precisavam entrar na terra, mas o povo ficou andando em círculo por 40 anos, e talvez por muitos anos você tenha sofrido, padecido, e Deus quer dar para você uma nova direção, rolando, tirando isso que te faz padecer da sua vida. Gilgal é um lugar também de problemas constantes. Não pensa que em Gilgal não havia problemas. A palavra do Senhor em 2 Reis 4:38 diz: havia fome naquela terra. Também em Gilgal havia problemas. E Jesus disse: no mundo você vai ter problemas, no mundo você vai ter aflições. Se alguém está fazendo uma promessa para você em alguma igreja, em algum lugar, que olha, vem para cá que acabou os seus problemas, é mentira. Esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho é o evangelho de cruz, evangelho de luta. No mundo inteiro, não importa o lugar, no mundo você vai ter aflições, mas temos um Deus que nos anima, que nos dá ânimo, que renova as nossas forças, que multiplica o nosso vigor, que a matemática dele é diferente, ele faz do zero algo sobrenatural, ele multiplica o vigor daquele que não tem vigor nenhum. Todos nós passamos por lutas. Jesus não foi privado de lutas, Jesus não foi privado de momentos de sofrimento. Em Mateus 26, você sabe aquele momento de Jesus, Mateus 26, 37, 39, ele fala assim: Pai, a minha alma está profundamente triste, ao ponto de desejar a morte. Ele fala que ele está com uma tristeza tão profunda, ele pede para aquelas pessoas, e aí eu falo: você não pode estar sozinho, e tem que estar perto de gente que paga o preço como você. Ele falou: vigiai, fiquem comigo, orem comigo, estejam comigo, porque eu estou triste demais. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, e a mãe diz: tem que orar, a oração é a chave. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, ou seja, retire, role isso de mim, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A Bíblia mostra que todos passam por problemas ou dificuldades, não importa aonde que você esteja, onde você vá, os problemas vão estar ali, vão acompanhar, mas o Senhor tem a provisão, Ele tem o escape, e Ele venceu, e você pode vencer também. Tenha ânimo. Se aquele rapaz tivesse seguido uma orientação do profeta Eliseu, evitaria o problema que causou. A intenção dele era boa, mas ele trouxe morte. Muitas pessoas têm intenção boa, mas têm trazido morte para sua casa, para sua vida. Eu estava pregando ontem lá no aniversário da nossa igreja filha, Portal do Gramado, e eu disse uma coisa: não é fácil ser pastor de uma igreja. Pastor Glauco, que viaja por aí, ele sabe disso, porque a gente não pastoreia sozinho. Existem muitas pessoas indo pegar ervas venenosas, coisas perigosas, e tentando trazer para sua casa, para sua vida, e depois vem e fala: pastor, me ajuda. E às vezes pior, além de trazer isso para sua casa, quer trazer para dentro da igreja. Meu irmão, tem gente trazendo morte para dentro da casa. Eu falei lá ontem, eu falei que ia falar aqui. Começa às vezes com uma cervejinha inofensiva. Eu atendo casos, as pessoas, não é você, mas o seu filho começa a tomar aquela cervejinha escondido. Começou com uma latinha, com um pouquinho de vinho, não tem nada a ver. Mas depois vem para outras coisas, bebidas mais fortes, droga. Buscar uma solução fora da palavra de Deus sempre será um caminho de morte.
2 Reis 4:39 diz assim: então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, e pondo na panela, visto que não as conheciam. Às vezes você mexe com coisa que você não conhece, às vezes você faz coisa que não está entendendo. Esses tempos atrás eu atendi uma pessoa, um crente, que ele permitiu uma pessoa vir e começar a fazer só uma coisinha na cabeça dele. Se você está permitindo agora, os portais vão ser abertos da sua mente, da sua cabeça. Meu irmão, aquele homem ficou depois opresso um bom tempo, porque eu não sei se você sabe, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos um compartimento, que eu costumo chegar a falar que faz parte da Imago Dei, da imagem de Deus. Esse compartimento só 2 têm acesso: Deus ou o diabo. E só que tudo precisa de permissão. Deus te faz com livre-arbítrio, com a liberdade. Quando você permite, Ele entra. Quando você dá acesso, Ele entra. Cuidado com as coisas que você traz, que você ouve, que você assiste, que você lê, lugares que você vai. Não traga ervas venenosas para dentro da sua casa, para a sua vida. Isso é morte. Quando você busca soluções fora da palavra de Deus, da orientação divina, traz para a sua vida morte, problemas, veneno. Por pior que seja a situação, você precisa buscar na palavra de Deus, e com quem tem compromisso com a palavra de Deus, a orientação para a sua vida. Quando nos defrontamos com problemas, há sempre uma solução errada, um jeitinho mais simples, mais fácil de resolver as coisas. Sempre haverá um atalho. É mais fácil fazer as coisas do jeito que o mundo faz. Procure o seu pastor, procure os seus líderes. Não tome decisões antes de fazer algo só com a sua mente. A palavra do Senhor diz, e ela alerta: ouvi a Deus e obedecei os vossos guias, os vossos pastores. Eu prefiro estar nessa posição que você está, na que eu estou aqui, porque eu prefiro obedecer do que eu prestar conta de você, porque a Bíblia fala que nós vamos prestar conta do rebanho que o Senhor nos confiou. Mas as pessoas não entendem. É por isso que Jeremias, ele alerta em Jeremias 23, 24, ele fala assim: mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz. Deus fala assim: ouve a minha voz, Deus está falando, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que você vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porque andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás. O que a mãe Dite falou, havia um abismo atrás dela. Andar para trás é andar para um abismo. O Senhor, Ele quer que você avance. O Senhor não se alegra de quem desiste, Ele se alegra de quem avança. Não deram ouvidos à minha voz, andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não adiante. Aí ele vai falar mais, assim: querem fazer do seu jeito, cavaram cisternas rotas que não retêm água, me abandonaram e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Quando buscamos soluções em outra fonte que não seja o Senhor, o envenenamento virá. Envenenamento que aconteceu em Gilgal é um alerta que não é para você deixar a sua vida girando em círculo, mas o sentido mais profundo de Gilgal, e isso é tremendo, é confiar no Senhor. O salmista diz: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 40. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Confiar no grego, a origem da palavra confiar é o que eu disse no início, é galau. Galau, confiar. O sentido de rolar, entregar, afastar, remover. Sabe qual que é a imagem? Quando você vai no Egito, é mais fácil de entender isso. A imagem
Você já viu aqueles camelos carregando aquelas grandes cargas? O sentido é que quando o camelo, ouça bem você que é camelo, isso que eu vou falar, brincadeira, o camelo para tirar a carga dele, olha que coisa interessante, o camelo tem que ajoelhar, e ajoelhar 2 vezes, prostrar-se mesmo, e quando o camelo ajoelha, por ele já ser alto, ser difícil de tirar a carga, eles rolam aquela carga dele, aquela carga pesada. Você não é camelo, mas para tirar a carga de você, você precisa ajoelhar, e Deus vai mover. Você precisa confiar. Prostrai-vos, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, ajoelhe-se diante dele, no tempo certo, ele vai te levantar, ele vai te exaltar. No livro de Josué, Deus fala aos israelitas sobre Galal: hoje resolvi de tirar de vocês o opróbrio, e o nome daquele lugar começou a ser chamado de Gilgal, do verbo Galal, dizendo, o círculo de pedra, para você lembrar desse memorial que o Senhor está fazendo, de te livrar da sua vergonha. Gilgal foi o lugar que Deus desfez os círculos de pedra, as cargas, as vergonhas, as aflições. Gilgal é um lugar onde encontramos o antídoto para o veneno, para a morte. A fidelidade de Deus transforma o veneno. Só Deus tem o poder de transformar o veneno na panela. Morte na panela, disse o homem de Deus. Onde está o remédio? Na palavra de Deus. Olha só, 2 Reis 4:41. Porém ele disse, trazei farinha, e deitou na panela e disse, colocou farinha na panela, agora que eu coloquei a farinha aqui na panela, está mexido aqui, pode dar para o povo comer. E já não havia mal nenhum na panela. Meus irmãos, a atitude de Eliseu demonstra que já sabia o que fazer. Na verdade, a farinha em si não tinha nenhuma propriedade. Como nós, quando usamos o óleo, muitas vezes para ungir, o óleo em si mesmo, lógico que tem um efeito medicinal, não tem um efeito em si mesmo. Você precisa entender isso. Embora tenha tirado um pouco da acidez, da amargura da erva, só o acréscimo da farinha na comida tornou ela saudável. Pastor, o que é isso? Essa farinha usada por Eliseu provavelmente seria o trigo, ou algo derivado do milho, muito usado para pães e bolos. O trigo representa a palavra de Deus. Jeremias 23:28, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? A palavra de Deus é representada pelo trigo. Quando a mensagem da Bíblia é pregada em sua íntegra, quando a palavra de Deus é liberada, é uma verdade que liberta as pessoas. É como está em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A cura vem quando a gente entende o que está em Mateus 8:8, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de ser curado do seu mal. A cura, ela vem. 44 diz assim, então, dispôs diante, comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Meus irmãos, o cenário da história mudou quando todos comeram e ficaram animados. Você precisa comer da palavra, beber da palavra, se alimentar da palavra. Quando não há mais morte na panela, Deus restaura relacionamentos, Deus restaura vidas, Deus restaura famílias, Deus restaura histórias. Na panela havia veneno, mas quando o trigo traz cura e o pão da vida sustenta, todos ficamos satisfeitos. Aquela farinha, tudo na Bíblia aponta para quem? Aquela farinha era Cristo. O trigo, para se tornar trigo, ele é moído. Cada pozinho, cada grãozinho, cada pedacinho de trigo, ele é igualzinho o tamanho.
tem a mesma forma, o mesmo formato. Ele foi moído por nós. Ele foi moído, o trigo se espalhou para que chegassem todos, em mim e em você. Havia um veneno no mundo, e a farinha, o trigo foi lançado aqui, ele se espalhou por essa humanidade, está se espalhando e curando e restaurando pessoas. Jesus foi moído por nós, ele jogou aquilo ali, curou a doença deles, a morte deles que havia na panela. Hoje muitos têm morte na panela, mas querem continuar amargos, morrendo, porque não querem a farinha, não querem o pão da vida, não querem a cura, a palavra que se fez carne. Ele disse: trazei um punhado de farinha, e jogou farinha nela e disse: agora está bem, comei o que quiserdes. Ele transformou morte em vida, e a oferta da farinha foi dada. Cristo, ele foi a oferta da farinha, e a oferta da farinha tinha que ser moída com certa mó, que fazia cada bocadinho de farinha igual. Isso mostra que Jesus, lá com Eliseu, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é aquele que era e sempre será. Ele é a palavra, ele é o tabernáculo, ele é os pães da proposição. Tudo tipifica Jesus. Você pega o tabernáculo, cada detalhe, cada coisa, tudo aponta para ele. Meus irmãos, então veja que o cozido envenenado com que muitos vinham se alimentando determinaria o destino eterno deles. Seus sentidos estavam entorpecidos a tal ponto que preferem sem restrição permitir envenenar-se, estão com fome. A Bíblia fala que vai chegar um tempo que as pessoas terão fome, e fome da palavra do Senhor. Está chegando esse tempo. Olhe para isso. Esse veneno pode decidir o destino eterno de pessoas. Como vimos, às vezes nós mesmos trazemos a morte para dentro de casa, e é possível buscarmos para nós maldição por vários motivos. Pode ser que tem pessoas gritando: a morte na panela, a morte na minha casa, a morte na minha família. Quem sabe você esteja com fome da ação de Deus. É hora de saciar essa fome. Como eu sacio a fome? Palavra. Eu preciso da palavra. Talvez você não tenha levado para a sua vida alguma coisa que não presta, e hoje esteja envenenado, mas é um alerta para você, que você precisa cada dia mais da palavra, para continuar firme e abundante na sua fé. Meus irmãos, o profeta não mandou que jogassem a sopa fora, pois a bênção prevalece sobre a maldição. Entenda isso. A bênção prevalece. Deus tem o poder de transformar todas as situações de veneno, de morte, em situações de bênção. Não importa qual seja a planta que trouxe morte para a sua vida. Não importa, às vezes um ressentimento, uma mágoa, uma amargura se torna uma raiz de amargura. Mas Jesus tem o poder de mudar isso, o poder de transformar isso. Se você tem clamado assim: Deus, fala comigo, esta é a resposta. Faça uma avaliação da sua vida hoje. Talvez Deus está chamando você para ir a Gilgal, o ponto de reflexão, e talvez o lugar chamado Gilgal é a igreja. É um lugar de reflexão, é um lugar de mudança para a sociedade. O pastor Glauco está com a gente aqui, e ele é pioneiro na inclusão de crianças autistas. Eu ia pôr ele para trabalhar hoje, para pregar. Ele falou: não, pastor, eu estava em Dourado, deixa eu ouvir um pouco. Mas ele sabe do que eu estou falando, quanto veneno há em igrejas que já estão ouvindo que tem veneno, por não querer incluir as crianças, não ter um ministério acessível, não olhar para os surdos, não olhar para as pessoas que precisam de um espaço, de uma cura, de uma restauração. Se você ouvir o pastor Glauco, você vai ver, e a gente sabe disso quantas vezes por ignorância, e não é por maldade. Tem pastor, né, pastor Glauco, que não é por maldade, é por falta de saber que ele precisa pôr farinha ali naquele veneno que está dentro da igreja, para incluir as crianças, para incluir as pessoas que estão fora. A questão, meus irmãos, não é o tamanho que nós queremos ser de igreja. Eu não penso em ser uma mega igreja, eu penso mesmo em povoar o céu. A questão é a gente dar uma resposta
Ai, pastor, que tamanho que vai ser a igreja? Não, não é o tamanho que vai ser a igreja, é quem a gente vai deixar de fora. A gente não pode deixar ninguém de fora. Se não cabe aqui, cabe na igreja vizinha, cabe na outra igreja, cabe na extensão, cabe no outro lugar, a gente planta mais igreja. Hoje esse lugar, igreja, pode ser o seu Gilgal. Analise sua situação, esteja em companhia de pessoas que seguem o caminho do Senhor. Se for necessário, busque o conselho do seu pastor, do seu facilitador, espere a orientação do Senhor para resolver os problemas, não saia precipitadamente buscando solução em qualquer lugar. A Bíblia fala que há caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Deus tem a farinha da vida, e Ele está pronto para saciar a sua fome. Quem foi buscar a Eva lá em Gilgal, tinha intenção de ajudar. Tem um ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio. Entretanto, não basta apenas boas intenções. Precisamos de conhecer a palavra e ser guiados pelo Espírito Santo. Errais em não conhecer as Escrituras e o poder do Espírito Santo. Precisamos viver nisso. Todo veneno tem uma aparência boa. Olha, Eva, coma disso aqui. Diz que o fruto tinha uma aparência boa, dava vontade de comer. Só o Espírito de Deus pode mostrar o que realmente é bom para nós. A Bíblia nos alerta que o diabo, não, só quando a gente está em batalha mesmo, mas de maneira geral, o diabo não vai aparecer do jeito que você vê, né? Como ele é realmente, como o Apocalipse fala. Vai aparecer como um anjo de luz. Olhos verdes, azul, não nada contra quem tem olho verde, azul, essa é só inveja. Mas ele não vai aparecer como um anjo de luz, vai querer enganar. A Bíblia fala que, se possível for, vai enganar até os escolhidos. É possível ouvir a voz do Espírito, pois Jesus disse: não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, ele vou enviarei. Quando eu vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí comecei o mundo do veneno. O veneno que está levando as pessoas para a perdição. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Está em João 15, João 16. Meus irmãos, aquilo que você tem da palavra, o Espírito testifica, o Espírito faz você se lembrar. Você não tenha, como nas horas da batalha, querer correr para um devocional, correr para ouvir a pregação do pastor. A palavra tem que estar dentro de você. Quando a palavra está dentro de você, quando chega uma situação de luta, você fala assim: o anjo do Senhor acampa ao meu redor. Maior é aquele que está comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Eu sou como a menina dos olhos do Senhor. O Senhor habita em mim. O Salmo 91 não é para ficar aberto na sua casa, na sua loja. O Salmo 91 é para ser a verdade da sua vida. Eu me refugio nas asas do Senhor, na sombra do Onipotente. Ele é o meu socorro, Ele é meu esconderijo. Eu preciso ter a palavra dentro de mim. E o Espírito te faz lembrar da palavra. Quantas batalhas a gente já travou e na hora a palavra vem. Você, eu preciso que venha um anjo jogando fogo, raio. Não, eu posso dizer como Jesus: arreda de mim, Satanás, porque está escrito. Aí o diabo fala: está escrito aonde? O endereço eu não sei. Ele fala: não, eu vou te dar, porque ele sabe. Você precisa não só conhecer, mas viver a palavra dela dentro de você. Meus irmãos, eu quero dizer para você que quando a farinha entrou, saciou a fome daquelas pessoas. E eu preciso dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração, para a gente fechar essa palavra aqui. O Senhor vai curar pessoas aqui hoje. O Senhor está curando. Tem pessoas que já estão curadas e não estão fazendo nada. Domingo, na semana, na jornada, eu abri meu coração lá na jornada. Eu vou abrir aqui para Deus falar com você. E eu falei que, né, não vou ser só o ursinho carinhoso, como tem me chamado, né? O ursinho está malvado. No nosso pequeno grupo de pastores, eu abri meu coração lá. Eu falei: meus irmãos, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha na conferência missionária. Não
daquelas pessoas vocacionadas que vieram à frente, glória a Deus, não daqueles que vieram aqui para apoiar o pastor Marco na nossa novidade, que é o missionário do outro lado da rua, missionário urbano, mas foi daqueles que vieram aqui, ó. Eu insisti mais de uma vez, meus irmãos, precisamos de casas. Tem pequenos grupos grandes, tem pequenos grupos com 30, 20 pessoas, está tudo errado, mas no sentido bom, que precisam ser multiplicados, mas não tem casa, não tem facilitador. Eu quero desafiar você a oferecer sua casa, eu quero desafiar você a ser um facilitador. Meus irmãos, veio 1, 2, eu louvo a Deus aqueles que vieram, depois eu insisti, veio mais um pouco, mas era, meus irmãos, para toda a igreja vir aqui à frente. Você, pastor, eu não queria ouvir essa palavra. Se você está ouvindo, é para você mesmo essa palavra, não é para outro. Deus manda eu te dizer, se você vai achar ruim, acha ruim com Deus, mas está na hora de você tomar uma atitude. Sabe por quê? O veneno, às vezes, você não percebe que você está indo para baixo, em vez de ir para o alto, de pensar nas coisas do alto. A palavra de Filipenses fala assim: pensem nas coisas do alto. Fala, pensem como Jesus pensa. Sabe o que significa isso? Tem uma tradução que fala assim: tenham a mesma atitude que Cristo tinha, ou que Cristo teria. Qual que é a atitude dele? A gente precisa entender que Deus, Ele te dá força, Ele te cura o veneno, mas depois Ele faz algo sobrenatural. Pega essa agora e olha, vai lá no versículo 42. Eles tinham sido livres do veneno, pastor. Eles tinham sido nutridos. Aí Deus falou assim: Eliseu, eu vou fazer mais, porque agora eles estão curados, estão salvos, estão satisfeitos, o Espírito Santo está neles, já tem um lugarzinho deles no céu, já está garantido. Agora eles vão cumprir a grande comissão. Eles agora são discípulos, agora eles vão ganhar outras pessoas e vão discipular. Então eles vão precisar de mais alimento, vão precisar de mais ousadia, de coisas. Olha o versículo 42. Veio um homem de Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo que coma. Mesmo tendo comido do cozido, talvez não seria o suficiente para satisfazer o povo. Então Deus providenciou alguém trazendo pães das primícias. Esses pães eram feitos de grãos de primeira colheita, apresentada para Deus na festa do Pentecoste. Então deveriam ser oferecidos do templo ou a um homem de Deus, segundo a lei de Levíticos 2:10. Então eles não tinham como ir ao templo, ofereceram para o homem de Deus, que era Eliseu. Meus irmãos, nós precisamos oferecer nossas primícias para Deus. Ainda trazia espigas verdes, conforme manda o estatuto das primícias, está em Levíticos 2:14, conforme a lei dizia, que serviriam para fazer mais pães. Este homem queria oferecer o seu melhor para Deus, mas ele olhou e ele falou: esses pães não vão ser suficientes para todos esses da escola de profetas, esses discípulos. Meus irmãos, pão, lembra quem? Jesus, o pão da vida. Somente Jesus pode saciar a fome espiritual do ser humano. Quando a igreja é curada por Deus através da sua palavra e fica satisfeita com o pão da vida, ela precisa levar esse pão para outras pessoas. É por isso que também quando você vê as espigas, elas representam os frutos do Espírito. Através do Espírito Santo, a vida do cristão é totalmente transformada. Lembra que eu disse que você é livre da condenação do inferno, mas você também é livre das coisas internas que te impedem de viver de maneira que os frutos do Espírito sejam uma característica sua: benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. A igreja é cheia de espiritualidade quando os irmãos são frutíferos na obra, porque todos têm a oportunidade de servir. Irmãos, a panela tem veneno, e às vezes fazer panelinhas pode trazer veneno. As panelinhas que algumas, eu me lembro que eu fui também pregar numa igreja uma vez, e lá a pessoa que estava liderando, era um encontro de casal, ele falou assim: olha, quando eu cheguei aqui, foi a maior dificuldade de eu me entrosar nessa igreja. Eu percebi que a igreja era cheia de panelas. Então eu vou dar uma dica para você: procura uma panela aqui na igreja e cai dentro. Eu falei: meu Deus, como que eu vou tratar aqui nessa igreja? Eu já fui repreendendo isso. A igreja não é lugar de panelinhas. As panelas são até perigosas, que é cheio de fofoqueiro lá. De verdade, é nas panelinhas que vem as fofocas. Meus irmãos,
Assim a igreja, quando passa por dificuldade, deve buscar satisfação somente em Jesus. Você está insatisfeito? Jesus é o pão da vida que satisfaz. Aí o servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Versículo 43. Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. O homem que trouxe os pães achou que seria pouco para cerca de 100 pessoas, mas Eliseu ministrou a primeira multiplicação de pães na Bíblia, como Jesus naquele momento, com aquele menino, para alimentar aquelas 5.000 pessoas, mais as mulheres e crianças. Isso prova que o pouco com Deus é muito melhor, é tudo. Quando a igreja está fraca e sem vida, a solução é obedecer o mandato de Jesus, de Mateus 28:19, obedecer o que está em Marcos. A equipe ministrou aqui, a bondade de Deus não é para você ficar, eu quero ir atrás onde tem o sinal, maravilha, a bondade, não, a bondade vai seguir você, os sinais, as maravilhas vão acontecer, vão seguir a sua vida, e quando você prega o Evangelho, muitas igrejas não experimentam o crescimento, porque não aprenderam a compartilhar, e querem comer sozinhos. Meus irmãos, essa é a verdade, tudo que nós temos aqui, a gente compartilha com os outros pastores e outras igrejas. Infelizmente, eu tenho que falar, não é meus colegas, mas tem muito pastor preguiçoso, pastor Galo. Fala, vem aí, a gente vai te ajudar. Infelizmente, não querem. Ao dividir o que recebemos, ao multiplicar o que Deus multiplica, Deus opera uma multiplicação sobrenatural. Convide as pessoas da sua família, dos seus relacionamentos, para conhecer a sua igreja, conhecer o seu pequeno grupo, e você vai ver a multiplicação que Deus vai fazer e povoar o céu. Deus tem uma multiplicação para a minha vida e para a sua vida. Ele começa te curando. Quero chamar a equipe de louvor. Eu quero nesse momento orar com você. Quero orar pela sua vida. Hoje eu não vou fazer o apelo para você entregar a sua vida para Jesus. Você pode fazer isso aí no seu lugar, você que ainda não entregou a vida para Jesus. O Senhor Jesus me deu uma orientação nesta noite, de que Ele quer fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele quer tirar todo o veneno. Pessoas que estão enfermas, você tem tido uma enfermidade, e não é que essa enfermidade é desculpa para você não servir a Deus, essa enfermidade tem atrapalhado você mesmo. São dores no seu corpo, são dores nos ossos, são enfermidades que às vezes impedem você queria servir a Deus com toda a sua saúde. Isso tem sido um veneno na sua vida. O Senhor falou assim: eu quero curar essa pessoa nessa noite. Às vezes tem enfermidades na sua alma, você fica oscilando, momentos bons e momentos ruins. O Senhor pode te curar nessa noite. O Senhor pode colocar pessoas, te dar a direção para colocar pessoas para cuidar de você, para acompanhar você, seja num pequeno grupo, seja um profissional de uma área para cuidar de você, mas Deus quer resolver esse veneno na sua vida, para que você possa agora espalhar, através da sua vida, através da igreja, espalhar esse pão da vida por todo lugar. É através da igreja que a multiforme sabedoria e de graça do Senhor é espalhada sobre todo lugar, e é conhecido diante dos principados e das potestades. Vai ficando em pé no seu lugar. Essa canção, nós vamos adorar o Senhor. Esse veneno tem sido uma noite terrível, parece que o sol não vai brilhar, parece que a cura não vai vir. A palavra do Senhor em Malaquias termina assim: mas para aqueles que esperam no Senhor, a cura virá, o sol da justiça vai trazer a cura, e quando essa cura vir, você vai saltar como bezerro, de tanta alegria, de ser contagiado pela presença do Espírito Santo. A música diz assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, o sol da justiça que brilhar sobre a sua vida. As mãos de Jesus querem te ajudar, e esse milagre vai estar dentro de você, porque o Espírito Santo, onde Ele habita, Ele é o óleo, Ele é a cura, Ele restaura. O Espírito do Senhor
estava sobre Jesus, cumpriu-se a profecia de Isaías. Ele abriu o rolo e leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, Ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer te ungir. Vamos adorar o Senhor.